E aí, família tricolor, amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, amigas torcedores de outros clubes que estão sempre por aqui. Quando você pensa que não pode piorar, né? Você pensa que no São Paulo não pode piorar, né? As coisas não podem piorar, mas elas pioram. Todo dia pioram. Hoje teve esse, né? Ontem eu falei, lembra que eu falei que o clima no São Paulo era péssimo entre o Rogério Ceni e os jogadores, e hoje explodiu aí essa história do Pedrinho, não, do Marcos Paulo, essa treta aí do Rogério Ceni com ele. E a gente vai falar muito sobre isso, porque, pra mim, a minha opinião, você já deve imaginar, né, que a gente tá sempre aqui todo dia, os amigos, você deve imaginar, na minha opinião, tá tudo errado, esse clube tá todo errado, é tudo errado. Eu vou dar minha opinião pra você, explicar por que eu penso desse jeito. Por que tá tudo errado no São Paulo, absolutamente tudo errado. Antes, deixa eu só agradecer o pessoal que colou ontem lá no Joga Fácil, o programa que eu faço, que eu apresento ali de segunda e quarta-feira no YouTube, na Twitch do SBT. Foi muito legal. Ontem falamos sobre, dei um desabafo bom lá sobre o São Paulo. Vou deixar no card aqui, tá? Aqui em cima no card vou deixar o vídeo, o programa de ontem, tá? E daqui a pouco eu vou falar o ganhador da camisa, dos 480 mil inscritos. Por isso eu peço para você já deixar seu like, para você se inscrever no canal, porque agora o presente dos 490 mil é a camisa nova do São Paulo, a camisa número 1, lançamento, quando a gente chegar a 490 mil. E eu tô preparando aqui uns presentes para vocês, quando a gente chegar a 500 mil inscritos, eu vou presentear vocês com umas camisas da minha coleção aqui, que são legais, e faço questão quando a gente chegar a 500 mil inscritos. Mas está longe ainda, vamos primeiro passo a passo, né? Primeiro 490 mil inscritos, aí aquela camisa vai de presente para vocês, tá? Deixa eu dar um recadinho rápido do OneFootball para vocês, o melhor aplicativo de futebol para celular. Você baixa, curte, e agora, né, você que gosta de futebol europeu, tem o Campeonato Alemão continua de graça. E ali, jogos ao vivo, você confere tudo de graça. O melhor aplicativo de futebol para celular. Vai ter bastante novidade na Comebol Libertadores, na Comebol Sul-Americana, aqueles lances ao vivo que eu falei para você. É o melhor aplicativo, mais legal, mais bacana. E o que é melhor, de graça, né? Sempre gosto de frisar, você baixa de graça, você acompanha ali no celular, minuto a minuto dos jogos, se você não pode assistir. Ou até quando você tá vendo os jogos, você confere ali, todo minuto. É legal pra caramba. Bom, você já sabe, o futebol tem como se divertir, como se informar, informações de credibilidade, tá? Vídeo de ontem, falamos sobre o Galopo, a lesão do Galopo, que também ninguém explicou nada até agora, se é lesão, se não é, se vai ficar parado, né? Porque transparência zero. E falei sobre o torcedor orgulhoso, que tem torcedor que tá orgulhoso do time, porque jogou com raça, e o Wellington jogou mancando, que time de guerreirinhos. E falei, mostrei o vídeo da hora que eu passo pela diretoria de São Paulo, lá no Allianz Parque. Alguns falaram que eu sou ingênuo mesmo, de acreditar que o Casares não me viu, porque, lógico, que ele, segundo a opinião de alguns, ele olha pra mim, me vê e não cumprimenta. Outros falaram que não, que eu tava com um capuz ali da blusa, que tava chovendo. Em todo caso, já acabou essa história. Eu vou deixar o vídeo na janelinha pra você ver, junto com a análise do jogo também, 2 vídeos na janelinha, vai entrar um de cada lado assim, um em cima, um embaixo. Se você não viu, você confere lá, tá? O Igor Vinícius operou o pubis, né? Postou uma foto ali com o Miranda. A cirurgia foi bem sucedida, ninguém sabe quando volta também. Deve ser. A gente tem o Natan jogando. Os laterais do São Paulo me fazem ter saudade do Igor Vinícius. Pra você ver como a gente tá indo pro buraco cada vez mais fundo. E aí, teve mudanças no departamento médico. Quer dizer, são as mudanças que ninguém explica e eu sinceramente não entendi muito bem. O São Paulo demitiu o técnico Tadeu Moreno, ou o médico Tadeu Moreno. Você sabe quem é o médico Tadeu Moreno? Foi aquele que o Rogério Ceni, numa entrevista coletiva, detonou no jogo São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo perdeu por 1-0 na primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado. O Diego Costa levou uma bolada no rosto e saiu. Vocês lembram dessa história? Ele levou uma bolada no rosto e saiu. Aí o médico, em vez o Rogério Ceni, que falou numa entrevista coletiva que o médico colocou o Diego Costa para voltar pelo lado direito do campo. E ele tinha que voltar do lado esquerdo, que ele jogava do lado esquerdo, saiu o cruzamento, o Rony fez o gol de cabeça, o Rogério Ceni culpou o médico. Ele jogou nas costas do médico, como é a característica dele, né? Nunca é culpa dele, é sempre culpa dos outros. Quando perde, vocês perderam, quando ganha, eu ganhei. Uma característica muito interessante do Rogério Ceni. E foi mandado embora. E o Dr. Sanches, que eu não entendi se ele foi promovido, se ele foi rebaixado, se ele foi... vai fazer trabalho de transição, não sei, gente, não sei. O que a impressão que eu tenho é assim,
É lógico que o departamento médico tinha que sofrer mudanças, né? Eu não sei. Será que demitir esse cara vai resolver? O tal do Tadeu aí, será que vai resolver o problema? E o Dr. Santos, eu não entendi. Ele foi promovido, ele foi rebaixado, ele vai ter um cargo de mais poder, porque ele vai prestar auxílio para... eu não sei qual é a função, né? Não fica claro, né? Deve ser mais ou menos a mesma função do Milton Cruz, que eu também... Inclusive tem umas informações de alguns setores de dentro do São Paulo, alguns departamentos que fazem bolão para ver quem descobre qual é a função do Milton Cruz, que ninguém sabe o que ele faz, né? Ele tá lá, quando você vê o São Paulo vai jogar no Morumbi, a delegação chega, ele é o primeiro a chegar, cumprimentando todo mundo, parece uma celebridade. O que ele faz no dia a dia, efetivamente, eu sinceramente não sei. Deve ficar jogando cacheta com o Muricy, que eu também não sei o que faz. Embora tenha muito defensor, o Muricy, que não pode criticar porque ele foi 3 vezes campeão brasileiro. São os torcedores que não desassociam, não conseguem enxergar a instituição e o que o cara tá fazendo lá hoje, né? Que não tem a ver com o passado. São os mesmos que defendiam o Raí, quando a torcida criticava o Raí, que ajudou a afundar o São Paulo, mas não podia criticar, porque o Raí tinha sido campeão do mundo. São sempre as mesmas pessoas. E aí, hoje, a gente explodiu o caso do Marcos Paulo. Postou na rede social, igual criança de quinta série. Posta na rede social dando indireta no treinador, e o Rogério Ceni foi cobrar, teria sido muito agressivo com ele, teria humilhado, né? Segundo os mimados, teria humilhado o Marcos Paulo na frente de todos os jogadores. O Marcos Paulo que descobriu uns números sobre a intensidade dele nos treinamentos, de corrida, velocidade e tal, que tem a ver com intensidade, não com técnica, né? Ele tem números melhores que o Galopo, que o Luciano, só não tem alguns números melhores que o Caleri. Ou seja, teoricamente a intensidade dele ele tem. O Rogério não tá aproveitando. E aí tretaram, aí os jogadores se tiram as dores, porque já tinha acontecido com o Pablo Maia, e a diretoria tinha dado uma enquadrada no Rogério, ele baixou um pouco a bola. E ontem no Marcos, disse que o Marco Paulo não jogou em lugar nenhum, tinha que comer muito arroz e feijão e tal. E os jogadores, Luciano, Rafinha, esses caras ficaram indignados e foram reclamar para a diretoria. E hoje, eles tiveram uma conversa, acho que foram dar o dedinho, né? Como é numa empresa séria, quando tem um caso assim, os jogadores vão lá e dão um dedinho, o treinador e os jogadores vão lá e dão um dedinho e ficam de bem. E aí, gente, o que eu falo pra você que tá tudo errado? Por que eu acho que tá tudo errado? A gente tem um presidente, o Júlio Casares, preocupado com a reeleição. Então, né, ele tá preocupado em articular ali com os conselheiros, com os associados e tal. Aí o que ele faz? Ele usa o Belmonte para fazer essa tarefa. Então o Belmonte sabe tudo da quadra de bote, se falta luz na piscina, se a quadra de tênis está com o saibro bonito. Porque eles têm que conquistar os sócios e os conselheiros para poder se reeleger no final desse ano. Então a preocupação deles é essa, estão se perpetuando no poder. O futebol, que se dane, o futebol e Campeonato Paulista, Água Santa, os caras não estão preocupados. A gente tem um diretor de futebol que não conhece nada, que não conhece o Rui Costa, né? Que não conhece nada. O São Paulo contratou 30 jogadores em 27 meses da gestão Casares. 30 jogadores. O jogador chega e sai, vai embora, não joga, aí se machuca, fica 6 meses parado, vai embora de novo, só fica comendo o salário ali, mamando no resort, vai embora. Uma bagunça, tudo desorganizado, falta planejamento nas contratações, que são aprovadas também pelo Muricy, pelo treinador. Dá tudo errado. Dificilmente você vê uma contratação que deu certo. Eu vou fazer um levantamento que eu recebi de um amigo meu das contratações, essas 30 contratações. A gente vai discutir aqui quantas deram certo, quanto o São Paulo gastou e quantas deram certo. Então, a gente tem o Belmonte, que é isso que eu falei, a preocupação dele é reeleger o presidente. Então, eu não sei o que ele faz, não sei qual é a função dele, não sei. Sinceramente, eu não sei. Lá no clube social é importantíssima. Tá lá, conversa com articula e tal, beleza. Mas gestão de futebol, zero, até porque ele não tem capacidade. Ele não é gestor, nunca administrou um carrinho de pipoca na vida. Então, a gente tem o Muricy, que eu sinceramente não sei o que faz. Eu não sei o que faz o Muricy, juro por Deus, eu não sei o que faz. Eu não sei se ele aconselha o Ceni, se ele fala com o presidente, se ele conversa com o jogador, se ele dá dica de treino, ou se ele fica jogando cacheta com o Milton Cruz. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Esse Milton Cruz eu não sei o que faz, não faço ideia. E aí a gente tem um treinador arrogante, né, que não tem a menor capacidade de lidar com o ser humano. Isso pra mim é uma característica que, infelizmente, como treinador, você não vai a lugar nenhum se você não sabe lidar com o ser humano. E não é de agora, né?
O Rogério Ceni, como a função dele como treinador, no Fortaleza talvez ele tenha dado um pouco mais certo. O resto, por onde ele passou, ele tretou com todo mundo, no Cruzeiro, no Flamengo e agora no São Paulo. E a gente tem jogadores mimados e paneleiros, que já derrubaram uma série de treinadores, que não aceitam cobrança, que mandavam lá no treinador na época do Diniz, que depois veio o Crespo, que começou a cobrar, eles incineraram o Crespo, como também queimaram o Mancini, como queimaram o Cuca, como queimaram o Aguirre. É um grupo de jogadores paneleiros. Por quê? Sai um, entra outro, a estrutura da panelinha fica porque é um clube sem cobrança. Quantos jogadores você viu chegarem de outros clubes que você fala, nossa, no outro clube ele jogou bem, agora ele vai jogar bem também. E no São Paulo ele se acaba. Porque não tem cobrança. Então, gente, tá tudo errado no São Paulo. Quando eu falo que o problema é estrutural, tá tudo errado. Vamos falar do Rogério Ceni. Por exemplo, ó, demitir o Rogério Ceni não vai resolver os problemas do São Paulo. Se você trouxer o Dorival Júnior, não vai resolver. Porque tem todo o resto que eu falei. Percebe? Tem o Casares, tem o Belmonte, tem o Rui Costa, tem o Muricy, tem o Milton Cruz. E esses jogadores mimados e paneleiros. Se você não demitir o Rogério Ceni, o São Paulo vai para a segunda divisão. Tem muita chance de ir para a segunda divisão. Então, quando eu falo, eu acho o Rogério Ceni um péssimo treinador. Eu acho que ele perdeu o grupo. Eu acho que se fosse para trocar, teria que trocar agora. Então manda embora agora, porque você contrata um treinador, ele tem um mês para preparar o time para a Sul-Americana e para o Campeonato Brasileiro. Um mês. Porque aí, o que vai acontecer? Esses caras vão manter o Rogério Ceni até o Campeonato Brasileiro. Na quinta rodada vai estar na zona de rebaixamento. Você pode escrever, vai estar na zona de rebaixamento. E aí demite. E aí o treinador chega no meio do campeonato, não dá tempo de recuperar o time. Porque o clube é uma bagunça, o clube é desorganizado, o presidente está perdido, ele não está preocupado com o futebol, ele está preocupado com a reeleição. Então é isso. O Rogério Ceni não dá para continuar mais como ele como treinador. Ele é muito ruim, ele é muito fraco como treinador e ele perdeu o grupo. Aliás, eu nem sei se ele teve o grupo algum dia na mão. Talvez depois daquela entrevista na água da piscina, que eu sempre gosto de lembrar pra vocês, talvez ele tenha acordado um pouco os caras, ali os caras, pô, agora a gente vai ter que se coçar, e o treinador falou da fisioterapia, que tem jogador que vai embora 1 hora da tarde, os caras deram... Só que aí, passa um tempo, não vem resultado, começa a cobrança, briga com a joia de Cotia lá, o Pablo Maia, que fica chateadinho, não adianta. Então, aí você vai demitir o treinador porque ele brigou com o Marcos Paulo. Você percebe como é muito complexo? Eu não defendo o trabalho do Rogério Ceni, porque para mim o trabalho do Rogério Ceni é indefensável. São 102 jogos no comando do São Paulo e não tem 10 partidas boas. O São Paulo nunca evoluiu nas mãos do Rogério Ceni, ele é horroroso como treinador. Se fosse um clube normal, se fosse um clube administrado minimamente bem administrado, troca o treinador, acabou, afasta 2, 3 jogadores, os paneleiros, traz um novo treinador e aquilo que eu falo pra vocês, dá respaldo pro treinador. Não adianta nada chegar para esses jogadores e demitir porque brigou com o Marcos Paulo, é um cabo de guerra que eles venceram. Então outro treinador que chegar, se não ler a cartilha desses jogadores, ele vai ser frito do mesmo jeito. Você percebe? Porque tem que trazer um treinador bom, que o Dorival para mim é nota 6, tem que trazer um treinador bom, com o respaldo da diretoria, para fazer com que esses caras trabalhem e joguem bola, na filosofia de um treinador competente. Então, o que eu acho que... Por isso que eu falo para vocês, o buraco é muito mais embaixo, gente. Você, torcedor que tá orgulhoso do time do São Paulo, você não tá percebendo que o time tá indo, o clube tá indo cada vez mais pro buraco. Então, é isso. O Rogério Ceni vai ficar... pelo menos a diretoria bancou o Rogério Ceni, vai ter essa pré-temporada aí de novo, porque aí vão dizer, mas tem muito machucado. Gente, são 102 jogos, tá machucado agora. Nenhum treinador do Brasil e do mundo tem todos os jogadores à disposição sempre. Não adianta, não tem como você discutir. O trabalho do Rogério Ceni é péssimo como treinador do São Paulo. É péssimo, é horroroso. É pior do que muitos outros que passaram por aí. Se ele não fosse o Rogério Ceni, já teria sido demitido. O Crespo foi demitido por muito menos que isso, e o Crespo foi campeão. Então é isso, gente. Tá tudo errado. E hoje eu tava conversando com o Dani do Resenha, né? A gente tava falando no telefone. Desânimo porque a gente não tem perspectiva nenhuma de mudança. Porque esse presidente vai se reeleger, vai ficar mais 3 anos aí, são 6 anos no comando. Vai ser isso aí, perdidaço. 30 reforços em 27 meses. Tudo jogador meia boca e a grande maioria nem sequer jogou. Então é isso. Bom,
Deixa sua opinião aí, deixa seu like, por favor. Ó, o ganhador da camisa é o Fabrício Carlos Alvarenga. Eu vou entrar em contato com ele através do comentário do YouTube. Porque aí o que acontece? Não tem como ter fraude. Se eu passo o endereço de e-mail, muita gente pode mandar, já aconteceu isso, pessoa querendo se passar por ele. Então, Fabrício Carlos Alvarenga, eu vou mandar um recado para você, que você foi um ganhador, no seu último comentário do YouTube, e aí a gente combina como é que faz para você receber a camisa, tá? E você vai ganhar a camisa de presente, a nova do canal, quando a gente chegar a 490 mil inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Eu vou falar pra você, espero uma notícia boa. Aí não vai ter, viu, gente? Dificilmente vai ter notícia boa com esses caras que eu falei aí, com essa direção, treinador, diretor de futebol, coordenador de futebol, treinador, jogadores. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado no São Paulo Futebol Clube. Fique com Deus. A gente se encontra amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.